Boa noite a todos. Vamos juntos elevar nosso pensamento a Jesus. Juntos em nosso Centro Espírita Apóstolo Paulo, como se estivéssemos todos reunidos no centro e agora reunidos em pensamentos pelos laços dos nossos pensamentos únicos. Vamos abrir a sessão de hoje pedindo a Deus muita orientação, pedindo a Deus que nos ilumine, que possamos entender todas as oportunidades que nos são dadas para o nosso crescimento, que nos dê muita tranquilidade, que nos dê muito ensinamento para passarmos esse período de sofrimento no planeta e que a gente possa, em nosso egoísmo, olhar para os mais necessitados, fazer nossas preces para os mais necessitados, entender sempre que isso não é um sofrimento nem um castigo, que isso é uma oportunidade de aprendermos. Vamos pedir para todas as pessoas, para todas as famílias que estão sofrendo, as pessoas que estão passando necessidade, para que os espíritos possam, em suas preces, ajudar o nosso planeta a atravessar essa difícil passagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os ciclos espirituais. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o poder e a glória de todos os séculos e séculos. Que assim seja. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui hoje com vocês, dialogando um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui essa noite, para que a gente possa ir na fonte da água viva, que é o Evangelho de Jesus, para que possamos refletir um pouco mais sobre os ensinamentos trazidos a nós pelo nosso Mestre dos Mestres, e que não fiquemos somente na reflexão, porque é ótimo a gente iniciar a semana conversando sobre o Evangelho, mas é muito melhor a gente praticar o Evangelho, a gente buscar colocar em prática essas reflexões, vivenciando o Evangelho, porque o Evangelho está aqui não somente para ser contemplado, mas especialmente para que nós possamos vivenciar o Evangelho. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Dando continuidade então dos estudos do mês, os itens 5 a 8. Gostaria então de iniciar o nosso estudo, a nossa reflexão, com a menção ao Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec ele nos diz: ninguém, pois, se iluda, o estudo do Espiritismo é imenso, interessa todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar
que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo. Bom, o conhecimento das obras básicas ele é fundamental. É o princípio de tudo. Então há uma necessidade enorme do estudo, de aprofundamento dessas obras. Para quê? Para que a gente possa ir compreendendo a doutrina espírita. E o espiritismo ele é imenso. Então não há quem possa dizer que o conhece plenamente, profundamente. Então, diante disso, nós somos todos aprendizes do assunto. Então, agora a gente vai começar aí com o item 5. O espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Bom, então vamos pensar. Não se trata mais de entender o mundo espiritual como algo sobrenatural, mas um elemento de força viva da natureza, em que os fenômenos, que até então eles eram incompreendidos, eles passam a ser melhor interpretados. Nada mais como sobrenatural, mas agora vistos como normais. O mundo espiritual revelado através do espiritismo é um mundo que sempre existiu. Inclusive, precede o material, não é? Ele vem antes, o mundo espiritual, do mundo material. É verdadeiramente o nosso mundo real, da qual viemos e para a qual nós voltaremos. Nós estamos vivendo neste mundo experiências materiais que nos trazem aprendizado. Então agora, vamos analisar então o item 6. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. Então, diferente das outras duas revelações que tiveram Cristo e Moisés como seus elementos de personificação, o Espiritismo ele não possui personificação. Mas e o Kardec? Allan Kardec, ele foi o codificador da doutrina espírita. Ele, então, é fundamental nesse processo. Mas Allan Kardec não é o Espiritismo, Ele codificou aquelas informações para que nós pudéssemos, naquele tempo, e agora, gente, no tempo atual também, para que pudéssemos receber as informações através das obras básicas. Kardec disse que o espiritismo não pode ser individualizado. Por quê? Porque é fruto de um ensino dado não por um único homem, mas sim pelos espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra. Então, sendo assim, o espiritismo serve de canal e inicia um processo de conhecimento dessa realidade, um conhecimento dessa relação, e nos dá ferramentas para entender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Então, olha só. Vamos pensar aqui sobre esse item. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade. Por quê? É fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Então a gente vê isso, essa reflexão no capítulo 1, no item 6 do Evangelho. Então agora a gente vai passar para o item 7 do nosso estudo de hoje. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ao tempo da nossa evolução, aqui na Terra, nós estamos aptos. Nós desenvolvemos a aptidão para receber mais e mais conhecimentos. Então, se a princípio nós tínhamos o conhecimento limitado, Moisés, através dos 10 mandamentos, ele nos deu um nível maior de conhecimento. Nos deu a ciência de Deus único, Nos deu a ciência de regras sociais que nós devemos observar. Então, Cristo veio, nos trouxe a visão desse mesmo Deus em uma forma diferente. Qual forma? O Deus de amor, com leis que nos faziam entender o quanto é importante a nossa relação em relação ao próximo.
e como a visão de amar o próximo como a nós mesmos mudou a relação que havíamos construído até então com Moisés. Então, olha só, a relação de nós com o próximo. Da mesma forma, o Espiritismo então, ele veio trazer mais informações que vão trazendo luz aos conhecimentos cristãos e não contradizendo as leis básicas, isso é muito importante, mas dando então a elas um maior entendimento. Kardec então ele nos explica que o Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para toda a gente o que foi dito, apenas sob forma alegórica. Então, olha só, nós sabemos que uma grande parte dos ensinamentos trazidos por Jesus, quando ele esteve aqui conosco, foram informações em forma de alegoria. Como assim? Em forma de parábolas. Não porque o Cristo não pudesse explicar, não, mas porque não havia ali condições naquele momento de entendimento, de absorção daquela informação. Então, o Cristo anunciou que haveria um momento em que outros conhecimentos se agregariam ao que ele estava trazendo e dariam um profundo entendimento das suas falas. Então ele disse que o Espiritismo viria a cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização de coisas futuras. Olha só. Então a gente vê aí que o Espiritismo é uma etapa de preparação desse processo evolutivo para o futuro. Que interessante. Então agora eu queria colocar aqui para vocês alguns comentários até aqui sobre o que a gente viu. Então dos itens 5 a 7. No século XIX surge o Espiritismo, que era então, que foi a terceira revelação, cumprindo a promessa de Jesus de enviar outro Consolador. O Espiritismo ele veio quando a ciência não mais estava permitindo aos homens a aceitação do que sua razão não podia aceitar. Propiciou-lhe a abertura intelectual necessária para compreender a ciência do Espírito, a que veio revelar um novo mundo, esclarecendo muito dos ensinos de Jesus, até então aceitos sem ou com pouca compreensão. O Espiritismo então ele veio provar a imortalidade da alma, aceita e divulgada pelas religiões existentes. Assim como Jesus, o Espiritismo ele não veio revogar as leis do Pai, não. Veio esclarecer com novas e comprovadas explicações que tornaram muito dos ensinos de Jesus aceitáveis pela razão e, portanto, facilitando a sua aplicação no viver cotidiano da Terra. A missão do Espiritismo é a mesma de Moisés e de Jesus, olha só, auxiliar o progresso moral dos homens, a fim de que eles possam desenvolver-se na justiça, no amor e na verdade. Jesus é a porta para o reino de Deus. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a transpô-la, facilitando a aplicação dos seus ensinos, mesmo em um mundo imperfeito como a Terra. Então, a gente esclarece aqui dos itens 5 a 7. Agora, então, nós vamos para o item 8, que fala, então, que a ciência e a religião elas são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Então, vamos pensar e refletir um pouquinho sobre esse item 8 aí do nosso estudo. Não há divergência entre ciência e religião. E aqui nesse item, Kardec ele nos explica que a ciência e a religião são as duas alavancas, então, da inteligência humana, sendo que uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus. E, sendo assim, não podem contradizer-se. A gente se acostumou a ouvir que quando a ciência entra, a religião sai, ou vice-versa, não é mesmo? Mas através dos conhecimentos espíritas, trazidos pelos espíritos, nós percebemos que isso não existe. Não há distinção entre os conhecimentos, uma vez que ambos surgem de Deus. Não há como haver contradição entre a ciência e a religião. Elas são complementares. Os ensinamentos de Cristo têm de ser completados, de que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantado entre a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista. Tem de levar em conta, então, o elemento espiritual
E que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando, combinadas, se prestarão então mútuo concurso. Essa nova abordagem do conhecimento, seja religioso ou seja científico, através do terceiro plano, de um plano espiritual em que as relações são complementares, nos dão então o entendimento de que elas sempre andaram juntas e de que elas são notáveis e que regem todo o movimento dos astros, assim como a existência dos seres, e que ambas emanam de Deus no processo criativo. Então, a aliança da ciência e da religião. Olha só, a ciência, ela deixa de ser exclusivamente materialista, como nós dissemos anteriormente, e deve levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças, apoiando-se uma na outra e marchando conjuntamente, se prestarão mútuo apoio. Então, essa informação a gente vê no capítulo 1, no item 8. A ciência, ela caminha na direção da descoberta do mundo imortal e seus princípios, como os da reencarnação, da influência do mundo espiritual sobre os encarnados, cada vez mais aceitos por pessoas não espíritas. Então, esse é o comentário do nosso capítulo 8, do nosso item 8 do capítulo 1. Então, agora, eu gostaria de falar com vocês, né? Algumas reflexões sobre tudo que nós vimos, então, até aqui. Nós vimos, então, o que está aí no Evangelho, refletimos, estudamos, e agora vamos, então, colocar tudo isso que a gente estudou no mundo de hoje, na nossa prática diária, nas nossas ações, né? Jesus, ele nos ensinou que devemos fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse com a gente. Então é fundamental colocar em prática a lei divina. Qual que é a lei divina? É a do amor, é a do perdão. Nós devemos nos reconciliar com algum desafeto, com aquela pessoa, sabe, gente, que a gente vê que é inimiga, ou nem inimigo, porque eu acho essa palavra muito forte, inimigo. Antigamente tinha um inimigo, né, que era contrário ao nosso pensamento. Hoje em dia, você tem amigos que têm opiniões diferentes e nem por isso ele é seu inimigo. Então hoje a gente falar inimigo é algo muito forte. Então você resolver algum desafeto que você tem com aquela pessoa que tentou te prejudicar, com aquela pessoa que te magoou. Então é muito importante você se reconciliar com ela. Apóstolo Paulo, ele dizia que o bem que ele gostaria de fazer, ele ainda não fazia. Mas o mal que ele não queria fazer, esse sim ele ainda fazia. Isso então caracteriza o que evidencia a luta interior daquele que quer com todas as suas forças ser o obreiro da vida eterna, ser o servidor de Cristo. Então vamos então tomar apóstolo Paulo como exemplo e fazer o mesmo, dia após dia, lutando contra os nossos inimigos, especialmente internos, para que a gente possa dizer então, igual o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E para que o apóstolo Paulo chegasse a esse ponto, ele precisou enfrentar, gente, e derrotar todos os inimigos internos especialmente. Derrotar todos, não é derrotar alguns, derrotar todos. Abrir mão de tudo que fizesse mal dentro dele. Todos nós, a gente tem que ter a consciência do que iremos fazer. E devemos trabalhar no sentido de combater os nossos inimigos interiores. Os interiores, esses sim são os nossos inimigos, aqueles que a gente tem dentro da gente, para que possamos, através do auto-perdão e do amor ao próximo, evoluir e ser verdadeiramente feliz no amor de Jesus Cristo. Então, olha só, o auto-perdão, perdoar o outro é muito importante, mas se auto-perdoar é mais importante ainda. Se perdoe, se perdoe. A gente também erra. E é importante a gente se perdoar e não repetir o erro, né? A gente aprendeu, não vai repetir o erro, mas se perdoe. Perdoe o próximo, ame
Isso é amor. A frase, ama o teu próximo como a ti mesmo, olha só, se a gente for pensar. Se a gente não combater os nossos inimigos internos, não haverá auto-perdão, nem auto-amor. Né? A gente não vai se amar e nem se perdoar. E se eu não me amo, eu não consigo amar o próximo. Pensa bem, como que eu vou amar o próximo se eu não consigo me amar? Não é? É fundamental o perdão em nossa caminhada evolutiva. Sem o perdão, não tem evolução. Quando a gente não perdoa, a gente engole o veneno. Por quê? A mágoa, o rancor é um veneno. E quando a gente não perdoa, é a gente que engole o veneno. Quem morre é a gente. Quem se magoa é a gente. Então, vamos perdoar. Não vamos ter esse veneno dentro da gente, né? Não vamos engolir esse veneno, isso faz mal pra gente. Às vezes o outro nem se deu conta do que fez, mas a gente tá ali, alimentando aquela mágoa, alimentando aquele sentimento ruim, e o outro às vezes nem se deu conta. Então entrega nas mãos de Deus, entrega no plano de Deus. Se perdoe, perdoe o outro, continua o teu caminho. Jesus, ele pediu pra gente que a gente amasse, né? Vamos nos amar, porque o amor é a única solução. Ele pediu que a gente esquecesse de tudo e que sempre a gente pudesse perdoar e amar, sempre. Então, confia sempre. Sabemos que perdoar não é fácil. É muito fácil falar, é muito fácil dar conselhos, mas na hora que a gente precisa perdoar alguém, dói, incomoda, a gente fica remoendo e a gente fica fazendo aquela mesma coisa. Perdão é prática. Então a gente tem que praticar sempre, um pouquinho por dia, até que a gente possa perdoar totalmente. E amar também é a mesma coisa. É muito fácil falar, vamos amar o próximo, vamos nos amar. Amar também é prática, é treino. Amar um pouquinho por dia, amar sempre, até que a gente possa amar de forma pura, sem cobrança. Amar, apenas amar. Isso tudo é um treino. Não é fácil, não acontece da noite para o dia. A nossa postura no Espiritismo, então, eles nos convida constantemente à autoanálise, né? Analisar a gente, mas a gente insiste em analisar o outro. E se a gente analisar o outro, a gente não vai evoluir. Analisando o outro, nós não perdoamos e nós continuamos praticando as mesmas coisas e continuamos praticando os mesmos erros. Para perdoar é necessário crescimento individual. A minha reforma interior, eu, indivíduo. O crescimento espiritual. Então, olha só, crescimento individual e crescimento espiritual. E só a evolução se a gente buscar realmente pôr em prática o perdão e o amor. Não dá para viver sem pôr em prática o Evangelho. Não dá para ser feliz. Não dá para viver sem Jesus. Auxiliar, perdoar, amar. Corrigir em nós as imperfeições e nos auto-perdoar, gente, porque somos seres em evolução. Eu me perdoo e corrijo em mim aquilo que me faz mal. Isso é caridade para Jesus. E esse é o caminho para cada um de nós. Vamos fazer brilhar nossa luz, gente, que nos marca como filhos de Deus, que brilha a vossa luz. Vamos trabalhar, vamos aparar as nossas arestas hoje. Começa hoje, agora. E agir como verdadeiros cristãos, como espíritas. Não vamos deixar para amanhã, vamos fazer hoje. Hoje. Ainda mais que nós estamos nessa época de tanta notícia ruim, de tanta coisa ruim. Sabe, pessoal, vamos tentar ser luz, vamos tentar ser portador de boas notícias, de notícias animadoras, sabe? Tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Se eu não tiver uma coisa boa para falar, então eu não falo. Vamos ser luz. Todo mundo tá passando uma situação ruim. Tá todo mundo muito triste por dentro. Então que sejamos luz, que busquemos ser luz na vida do outro. Então eu gostaria de recapitular o que a gente falou até aqui, para que depois a gente possa então finalizar. Há muito ainda o que aprender.
Se você olhar para a ciência, para a astronomia, para a física, você vai perceber que existe uma série de conhecimentos que não se explica, de leis que ainda nós não temos a menor noção científica de como elas acontecem. E que com o progresso da ciência, o progresso dos conhecimentos espirituais serão explicados. Não encontro explicação racional senão no Espiritismo. É o Espiritismo que contribui para o entendimento e para a união entre ciência e religião. Precisamos então nos aprofundar e colocá-lo em prática, com base nas ações da caridade, já que a gente aprendeu, né, que fora da caridade não há salvação. Então, para finalizar o nosso estudo de hoje, eu queria falar que esse é o caminho. A caminhada é longa, muito longa, um passinho por vez. Mas com coragem nós vamos caminhar passo a passo. Tem uma frase que eu gosto muito do Martin Luther King. Ele diz assim: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente, de qualquer jeito. De qualquer jeito. Eu posso desanimar, mas eu não posso desistir. E é assim, gente. É assim. Eu falo aqui com vocês e a minha mão fica gelada de emoção. Porque nós temos vivenciado dias difíceis, mas com coragem, com amor em Jesus e com amor ao próximo e a nós mesmos, nós vamos vencer dia por dia. E tudo é amor, até mesmo a dor. Toda situação difícil vem para ensinar algo e a gente tem que tirar algo de bom nessa situação. Então a gente pode dar uma desanimadinha, é nosso direito, nós somos seres em evolução, mas a gente não pode desistir. E vamos ser luz. Vamos colocar para o outro sempre uma boa notícia. Aquele outro que está triste, que está com alguém internado, que alguém desencarnou, a gente vai tentar passar para ele algo de bom, algo de alegria, mesmo que a gente não esteja bem. Pede, faz uma prece, pede força para Jesus, pede força para a espiritualidade e pede, me dá força para animar meu irmão. E aí a nossa dor fica pequenininha, porque a gente acolhe o irmão que está sofrendo. E quando a gente volta para a nossa dor, a gente vê que ela já não existe mais. Esse é o milagre da caridade. É o milagre da caridade. Porque quando a gente ajuda o outro, a gente está ajudando a nós. Olha que gostoso. Né? É o amor, é a caridade, é o milagre, é o amor de Jesus na nossa vida. Ai, então eu agradeço vocês novamente por me ouvirem, né? Por me dar a oportunidade de aprender e de estudar o que eu precisava ouvir. Porque é isso mesmo. Quem fala é o que mais precisa ouvir. E eu precisava ouvir, eu precisava estudar. Então, obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês tudo isso que eu precisava ouvir, que eu precisava aprender. Obrigado pela atenção, pela vibração positiva, gente. E que Jesus abrace a todos nós durante a noite de hoje, durante o dia de amanhã, durante a nossa semana. Que Jesus nos abrace sempre, sempre, sempre. E que assim seja. Bem, então, estando preparados para fazer a nossa prece de encerramento, porque já ouvimos palestra, ouvimos prece, nossa alma então está voltada para Deus. E nós agradecemos a Ele por nossa vida, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, agradecemos ao nosso anjo de guarda, aos espíritos protetores e esperamos de coração poder fazer parte da falange dos espíritos cooperadores do nosso planeta, estando de alma aberta e propícia para receber e entender as vozes dos espíritos dos céus. O nosso pedido da noite é para a fluidificação das águas,
para que sejam colocadas substâncias naturais que nos façam bem ao corpo e à alma. E pedimos a Jesus sua presença em nosso lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Obrigada, Senhor. Boa noite.